Boa noite, bem-vindos a mais um programa Contrato Imobiliário na Prática. Bom, é um prazer estar aqui com vocês, sempre dividindo dicas e conteúdos relacionados ao contrato imobiliário. Eu sempre defendo aqui nesse programa que você, corretor de imóveis, que não gosta de fazer contrato, olha, mas eu não quero fazer contrato, por que eu preciso entender de contrato? Precisa, sim. Você pode até não querer escrever o contrato, mas você entender das diretrizes da sua profissão, de como trabalhar o contrato, de como fazer o contrato, isso facilita muito no seu dia a dia profissional, inclusive para que você consiga ter o domínio total da transação, certo? Para que o contrato lá na frente ele seja feito com êxito, com todos os detalhes necessários. Mesmo que você não venha escrever esse contrato, você precisa saber passar para a pessoa que vai fazer, se for um advogado, se for alguém responsável por isso dentro da imobiliária que você trabalha, mas você vai precisar passar para essa pessoa todos os detalhes daquela transação, todas as nuances e etc. E isso vai ser extremamente importante. Bom, vamos lá. Nós vamos falar hoje sobre um contrato simples, que não é comum no dia a dia dos corretores de imóveis em transacionar isso, porque geralmente é feito entre familiares e etc. Mas é importante nós entendermos algumas diretrizes. Por quê? Porque o corretor imobiliário ele precisa ser uma figura completa no conhecimento das transações imobiliárias. Bom, vamos colocar os slides então e vamos começar. Bom, o tema de hoje é contrato de doação de imóvel. E por que isso é importante? Porque a doação em si, ela tem alguns requisitos simples, mas que precisam ser conhecidos no momento em que você for fazer a doação. Não é pura e simplesmente vou fazer a doação e ela acontecer. Tem alguns detalhes, alguns requisitos que precisam ser pensados por aquela pessoa que vai fazer a doação. E é sobre isso que nós vamos conversar aqui hoje, certo? Primeiro, o que é a doação de imóvel? E por que... Mas, Marina, doação não é um contrato, assim... Doação de imóvel é sim um contrato, tá? Por quê? Porque tem a figura da pessoa que está doando e tem a figura da pessoa que está recebendo, porque a pessoa tem que querer receber este imóvel também, certo? Ou seja, essa doação, mesmo que ela seja a título gratuito, a pessoa precisa querer receber. Vou dar um exemplo para vocês. No último programa, nós falamos sobre doação, nós falamos sobre transação de imóveis rurais, ok? Eu acho que foi no último programa, inclusive. Nós falamos sobre a intermediação, a relação dos imóveis rurais. Bom, nós temos algumas regras de legislação ambiental envolvendo imóveis rurais que implica em, se houver a prática de um crime ambiental num imóvel X, aquela pessoa que adquirir aquele imóvel, ela passa a ter responsabilidade penal sobre isso. Ou seja, pode ser que não seja algo tão interessante você adquirir um imóvel por meio de doação. Por isso que não basta o doador fazer essa doação. A pessoa tem que também querer receber aquele imóvel. Por isso que trata-se de um contrato. E aí, eu coloquei ali na definição, considera-se doação o contrato em que uma pessoa, por liberalidade, transfere do seu patrimônio bens ou vantagens para a outra, com ou sem exigir contrapartida financeira. Geralmente, na grande maioria, sem contrapartida financeira, certo? Bom, como eu mencionei, requisitos legais do contrato de doação. Precisa ter o consentimento das partes, ou seja, uma parte tem que querer e a outra também tem que querer receber o imóvel. As duas partes têm que ser capazes ou representadas, no caso de menores, por representante legal e etc. O objeto, da mesma forma do contrato, ele tem que ser lícito, possível e determinado, certo? E se essa doação envolver um imóvel com valor superior a 30 salários mínimos, precisa ser feito por escritura pública, ou seja, a mesma regra neste caso
do contrato de compra e venda e etc. Ou seja, todas as vezes que houver uma transação imobiliária com valor superior a 30 salários mínimos, escritura pública. Por que é importante, e eu vou até fazer um parêntese aqui nesse item especificamente, ok? Nós fazemos o compromisso de compra e venda, o que é o comum, o primeiro contrato, e no segundo momento é feita a escritura imobiliária. O compromisso de compra e venda, embora ele possa até ser averbado na matrícula, ele não tem capacidade de transferir a titularidade do imóvel. Enquanto você não resolve as questões relativas à transferência de titularidade, ou seja, fazer a escritura pública e o registro perante o registro de imóveis, ou mesmo um contrato, aí exceções a essa regra da escritura pública. Contratos com alienação fiduciária, a lei de alienação fiduciária estabelece que não é obrigatório escritura pública, mas sempre o que efetiva a transferência do imóvel, da titularidade, é o registro perante o cartório de registro de imóveis. Por isso a importância sempre ressaltar desse registro, ok? Bom, dito isso, vamos voltar para doação de imóveis. Bom, aspectos fiscais que é interessante de nós entendermos sobre a doação do imóvel, tá? Base de cálculo, ela pode ser sempre feita com base no valor venal do imóvel, ok? Qual o valor venal? A base de cálculo vai ser feita com base no valor venal. A responsabilidade do pagamento dos impostos. Quando você tem uma doação, você gera um imposto, certo? O dever de pagar um imposto chamado ITCMD, Imposto de Transmissão, Causa Mortes e Doação. Ou seja, é o mesmo imposto que você paga no caso de doação, é o mesmo imposto que você vai pagar no caso de morte. Ou seja, é a mesma alíquota, é a mesma base de cálculo, ok? E quem paga é a pessoa que está recebendo o imóvel. Ela tem que pagar esse valor até para poder levar esse imóvel a registro perante o registro de imóveis. Bom, e como é um imposto estadual, o ITCMD é um imposto estadual, ok? Ele vai variar de estado para estado. Então, pode ser que a alíquota no estado de São Paulo seja diferente da alíquota no Rio de Janeiro, em Minas e etc. Eu, obviamente, não sei das alíquotas de todos os estados. Mas, enfim, essa alíquota pode variar de acordo com cada estado, certo? Uma coisa que é importante, quando você fala em doação de imóvel e o cálculo do imposto, certo? Ele vai ter influência se você tá fazendo a doação integral do imóvel ou se você está reservando o usufruto. Porque se você reservar o usufruto, significa que aquela pessoa que está recebendo, ela não recebeu de fato a integralidade do imóvel, ela recebeu a propriedade, o que nós chamamos no direito de ele recebeu a nua propriedade. Porém, a posse, ela permaneceu com a pessoa que doou, ok? Ou seja, a pessoa que doou o imóvel, ela vai continuar morando até o final da vida e ela vai continuar recebendo os frutos desse imóvel. Ou seja, se eventualmente a doação, inclusive, é interessantíssima em termos de planejamento sucessório. Por quê? Eu posso, eventualmente, doar o imóvel para o meu filho, para o meu neto, para minha esposa, enfim, eu posso fazer a doação da forma que eu imaginar e eu reservo o usufruto. Isso significa que eu posso morar no imóvel até o fim da vida, mas eu posso também escolher que eu não quero morar nesse imóvel, mas que eu vou alugar o imóvel. Ou seja, se o imóvel foi doado com reserva de usufruto, tudo relacionado à utilização, ao gozo do imóvel, à utilização, aos frutos do imóvel, ou seja, os rendimentos e etc., vai ser da pessoa que tem aquela reserva de usufruto, ok? E quando nós falamos em termos de ITCMD, você vai ver que o cálculo do ITCMD, ele também, né, tem como referência se o imóvel teve usufruto ou não, ou seja, se o imóvel foi integralmente transferido, ou seja, não houve reserva de usufruto,
nós vamos fazer o pagamento integral desse imposto, 100% do valor do imposto. Agora, se eventualmente houve reserva de usufruto, o pagamento desse imposto vai corresponder a 70%, do valor devido. Por quê? Porque não foi transferida a integralidade do imóvel, a posse continuou com o donatário, ok? Então, você vai ter essa relação na questão de imposto. Outra coisa bem interessante, que eu acho que eu não estava programado para a aula de hoje, certo? Seria bom, nesse slide aqui, nós vamos falar de novo, doação pura e doação de reserva de usufruto, que foi o que eu acabei de falar. Doação pura, eu dou sem nenhuma ressalva. Doação com reserva de usufruto, eu dou e permaneço com a posse do imóvel. Posso usar, posso alugar, posso fazer o que eu quiser do imóvel. Algo que é interessante, e aí eu ia falar com vocês, que não estava aqui no escopo dessa aula, porque é algo pouco mais utilizado em direito de família, etc., mas eu acho bem interessante a gente discutir sobre isso hoje. A doação, você também, por que ela é um contrato e você tem que pensar em como fazer essa doação e etc. Primeiro, questão do planejamento, o usufruto, para você não ser pego desprevenido. Mas você pode fazer a doação com... preciso lembrar, como não estava programado, às vezes me falha o nome. Você tem cláusula de reversão, ou seja, se eventualmente você faz a doação, como por um filho, por exemplo, ninguém deseja a morte, pelo amor de Deus, a morte do filho e etc. É algo que a gente acaba não pensando, mas e se você fizer a doação e essa pessoa vier a falecer? Ok? Eventualmente, você não é herdeiro, esse imóvel não vai voltar para você. Então, quando você faz a doação, é interessante que você pense nisso e coloque uma cláusula de reversão, ou seja, se a pessoa que recebeu o imóvel vier a falecer antes de você, esse imóvel volta integralmente para você. Isso é algo interessante de nós ser pensado também. Outra coisa bem interessante a título de doações, e que também não coloquei nesse slide, é a questão do pai que faz doação, por exemplo, o pai, a mãe, que faz doação para os herdeiros necessários, ok? Nós sabemos que na herança, isso é bastante direito de família, por isso que eu não coloquei aqui, nós temos a parte disponível e a parte que tem necessariamente que ir para os herdeiros legais. Tendo patrimônio, vai para eles. Então, essa doação, qual foi a intenção da pessoa que está doando? Ela teve como intenção transferir esse bem a título de adiantamento de legítima, ou seja, eu estou adiantando a herança da pessoa X. De maneira que, no meu falecimento, eu vou ter que contar este imóvel, certo? É o que nós chamamos em direito de trazer a colação, contar esse imóvel para que todos os herdeiros recebam de maneira igual, ok? Se essa é a minha intenção, eu não faço nenhuma ressalva nessa doação. Eu simplesmente dou. E aí, no momento do meu falecimento, se eu estou fazendo uma doação para um herdeiro, ok? Esse herdeiro vai ter que, no cálculo da herança, falar assim: olha, agora com o falecimento, eu recebo um pouquinho menos, porque eu já recebi um pouco de herança lá atrás, o que a gente chama de adiantamento da legítima. Inclusive, se o patrimônio dessa pessoa que doou e veio a falecer for menor, essa pessoa que recebeu um imóvel antes, certo? Ela tem que pagar os outros herdeiros. É isso mesmo. Tem que pagar os outros herdeiros para que eles fiquem em igualdade. Então, se você realmente tem como intenção doar um imóvel e beneficiar o filho X, porque esse filho eventualmente te ajudou, cuidou de você, por algum motivo você quer privilegiá-lo de alguma forma, você tem que fazer uma ressalva que esse patrimônio, essa doação, está sendo feita da sua parte disponível, de maneira que ele vai herdar normalmente lá junto com os outros herdeiros, e esse imóvel ele não vai ser
considerado. Eu expliquei de uma maneira muito simples, não técnica, e isso é bastante voltado, a gente discute isso bastante em direito de família, mas é extremamente interessante nessa questão voltada às doações em si, por isso que eu achei interessante nós trabalharmos e conversarmos sobre isso. Bom, a doação, ela acaba, o corretor de imóveis no dia a dia, ele não é normal, não existe intermediação de contrato de doação. Mas aí, por que eu quis trazer esse tema para nós discutirmos aqui hoje? Porque é um tema que está presente no dia a dia do mercado imobiliário. Quais as consequências dessa doação e para a venda depois? Se você for intermediar um imóvel recebido por meio de doação, vai ser importante você analisar a questão do usufruto, quais as implicações. Por isso que é importante nós sabermos e entendermos as questões relacionadas à doação para o dia a dia do mercado imobiliário, no dia a dia das transações imobiliárias, inclusive para conhecimento e para você mostrar domínio sobre o tema com o seu cliente, o que gera confiança, credibilidade profissional e etc. Bom, pessoal, o tema da doação imobiliária é realmente um tema um pouquinho mais curto, por isso que eu até achei interessante acrescentar esses demais detalhes. Bom, muitíssimo obrigado pela participação de vocês. Se alguém tiver mais alguma dúvida sobre doações, sobre contrato imobiliário e etc., fique à vontade em me procurar no meu canal no Instagram. Eu acho que eu vou. Isso, eles já colocaram aqui, Marina_Bandeira. Eventualmente, se tiver alguma dúvida, algum comentário sobre contrato, sobre doações, intermediação imobiliária de forma geral, me manda uma mensagem no meu Instagram e vai ser um prazer conversar com vocês, tá bom? Um abraço, tchau, tchau.